Bom, tudo bem? Está todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Como ela falou, né? O sol está bonito, mas pode chover. Hoje é um dia especial, aliás, duplamente especial. Primeiro porque nós vamos hoje ter a oportunidade de eleger, né, ou escolher as próximas pessoas que vão governar esse país pelos próximos 4 anos. E isso é um ato muito importante, que cada um tem que refletir bem sobre os seus princípios, seus ideais, né, para fazer uma escolha mais correta, né? Quem que já votou aqui hoje? Nossa, você já votou? Então que todos os demais saiam daqui para exercer o seu direito ao voto e que façam, principalmente, um pensamento coletivo, pensamento para a coletividade, o que é melhor para a coletividade. Não com pensamento nos interesses unicamente pessoais. Muitas vezes a gente faz, né, nossas escolhas pelos nossos interesses. Nós vivemos numa sociedade. E quem irá governar esse país pelos próximos 4 anos, ele vai governar para a coletividade, ele não vai governar para nós exclusivamente. Ele vai governar para a sociedade como um todo. E essa nossa escolha nós temos que fazer com esse intuito. Lembrando que uma das maiores chagas da humanidade é o egoísmo. E nós temos que combater o egoísmo em nós constantemente, para podermos nos melhorar. Mas hoje também é importante por outra razão. Quer dizer, não hoje exatamente, mas amanhã. Alguém sabe o que aconteceu no dia 3 de outubro de 1804? Nasceu um rapaz na cidade de Lyon, um garoto, né, uma criança. Na cidade de Lyon, na França, nasceu um rapaz que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Não sei se a pronúncia está correta, mas vale, né? Para nós aqui está valendo. E esse rapaz, ele nasceu numa família culta, né? O pai era juiz de direito, a mãe era professora, poliglota, falava várias línguas. Nasceu numa família de uma cultura acima da média, né? E esse rapaz viveu a infância dele lá na cidade e aos 10 anos ele foi internado, né, numa escola na Suíça, num instituto do Pestalozzi. Alguém já ouviu falar do Pestalozzi? Pestalozzi, na época, ele revolucionou o método de ensino nas escolas. E o Rivail, né, quem não sabe ainda, quem não percebeu ainda, Rivail era o Kardec, né? Mas ainda nessa época era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. O Kardec, o Allan Kardec, nasceu em abril de 1857, mas o Hippolyte Léon Denisard de Rivail nasceu em 1804. Né? Então, aos 10 anos ele foi encaminhado para essa escola. E nessa escola ele ficava o dia inteiro. As atividades nessa escola começavam às 6 horas da manhã e ia até às 8 horas da noite, o dia inteiro. E ele ficou lá dos 10 até aproximadamente os 20 anos. Quando ele tinha já uns 14 anos, ele já falava
o francês, o alemão, o inglês, o latim, o italiano, o espanhol e o holandês. Só essas línguas ele falava fluentemente. Ele tinha uma inteligência realmente acima, muito acima da média, né? Não vamos dizer privilegiada, porque ninguém tem privilégios dentro da justiça divina, mas existem as conquistas de cada um. Então ele já tinha essa inteligência um pouco acima da média, né? E aos 14 anos ele já ajudava as outras crianças nos estudos. Quando o Pestalozzi precisava sair em viagem para algum compromisso fora, o Rivail tomava conta da escola. Ele que ajudava a ensinar, a dar aula para as crianças. E ele também tinha conhecimento de matemática, química, física, geometria, anatomia e linguística, aos 14 anos. Eu nem sabia que existia aos 14 anos. Eu comecei a tomar consciência de mim mesmo, acho que muito tempo depois disso. Mas e a escola Pestalozzi, ela tinha uma metodologia muito diferenciada com relação à metodologia da época e ainda diferenciada muitas vezes com a atualidade, né? Porque muitas escolas hoje ainda adotam métodos de ensino muito ultrapassados, né? E então nessa escola, ela foi revolucionária. Uma das coisas que era interessante é que ela tinha as portas abertas. As crianças entravam e saíam quando quisessem. Portas abertas. Os alunos começavam acordavam às 6 horas e iam até às 8, né? Como já disse, estudando. E dentro desse período eles tinham atividades de todas as atividades físicas, sociológicas e estudos específicos de matemática, física, química, línguas, etc. As crianças tinham total liberdade de pensamento e de se expressar durante as aulas. Eles podiam se expressar o que sentiam e o que pensavam livremente. Era uma também característica dessa escola. Outra coisa também interessante, essa escola admitia alunos de todas as classes sociais. Os ricos, os muito ricos pagavam e os pobres não pagavam e eram admitidos da mesma forma. Então tinha pessoas de classe social muito pobre que não pagavam e os ricos que faziam suas contribuições. Pestalozzi atendia a todos sem distinção. E outra regra geral dessa escola era a total tolerância a qualquer tipo de pensamento religioso, qualquer tipo de modo de pensar das pessoas. Não existia discriminação de forma alguma. Eles combatiam a discriminação veementemente. E outra característica importante dessa escola, ela ensinava as pessoas a pensar. Às vezes a gente fala assim, como ensinar a pensar? Pensar é um ato natural, né? A gente pensa da mesma forma que respira, né? Então a gente pensa assim, como é que eu vou aprender a pensar? Mas, na verdade, a gente não sabe pensar. Nós, muitas vezes, sim, na grande maioria das vezes, nós tomamos atitudes na nossa vida não pelo pensamento próprio, seguindo o pensamento de outra pessoa. Quando alguém diz alguma coisa, ou quando lemos alguma coisa em algum lugar, nós absorvemos aquela informação, muitas vezes, sem raciocinar sobre aquilo, automaticamente. Principalmente quando essa informação vem de alguma autoridade, de alguma pessoa que a gente tem algum respeito ou alguma admiração. E isso é
não é bom. Nós precisamos constantemente questionar as coisas e passar pelo crivo da nossa razão, se aquilo que nós estamos recebendo é verdadeiro ou não, é bom ou não. Na escola tradicional que nós fomos criados, inclusive, a maioria de nós, acredito, o método de ensino não era muito do tipo decoreba, né? Você não tem que pensar, você tem que decorar as coisas, né? Eu lembro até hoje das preposições essenciais, lembra? A gente até após com contra delícia para pertencer sobre trás, né? Não é verdade? A gente decorou isso, eu não sei para que serve, né? Está decorado. Ou para, por exemplo, uma preposição essencial, para que me serve saber que ela é uma preposição essencial? Eu tenho que saber realmente onde usar as palavras corretamente dentro de um pensamento, dentro de uma frase. Mas se ela é preposição essencial ou não é essencial, não sei nem para que servem essas classificações, né? Mas nós aprendemos assim, nesse método de decorar as coisas. Na faculdade tinha um professor que ele falava assim: não decore fórmulas, você tem que entender a matéria, você tem que entender o problema. Porque próximo das provas a gente tinha um pavor das fórmulas, tem que decorar aquele mundaréu de fórmulas, a forma de Bhaskara, tudo, tinha que decorar aquele negócio, era uma coisa horrível decorar fórmulas. E o professor falava assim: não, vocês estão errados, vocês não podem decorar, vocês têm que entender o problema e formular suas próprias fórmulas. Se você entendendo o problema, você deduz a fórmula. Isso que ele dizia para nós. Mas não adiantou nada, a gente decorou do mesmo jeito. Mas a lição está aí, a lição é essa, a lição é que a gente tem que raciocinar sobre as coisas. A doutrina espírita ensina isso, a doutrina espírita fala assim: raciocina sobre tudo, pensa sobre tudo. Kardec diz assim: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, fé naquela de crer porque alguém disse, não. A fé porque você entendeu aquilo, porque aquele princípio você entende, você aceita aquilo, porque passou pela tua razão e você entendeu que aquilo é bom. É essa a fé raciocinada, a fé entendida. Esse é o princípio, um dos princípios da doutrina espírita. Nós não temos que aceitar as coisas porque alguém disse, ou porque lemos em algum lugar. E o Rivail foi estudando, já absorvendo todos esses princípios. E mais tarde, dentro desse processo, ele se preparou para mais tarde, junto com a sua companheira, Emily Gabrielle Boudet, também não sei se a pronúncia está correta, tá? Vocês dão um desconto aí, porque eu não falo francês, mas a Emily, que foi a esposa do Kardec, os dois abraçaram uma missão muito grande, mais tarde, né? Nessa época ainda era o Rivail apenas, né? Então o Rivail saiu da escola por volta dos 20 anos, ele já ensinava, já dava aulas e já dentro da França ele já tinha um respeito dentro do métier, né? Da academia, né? Da sociedade acadêmica, ele já tinha um respeito muito grande por todo mundo. E nessa época um tio dele propôs abrir um instituto, né? Um tio dele entrou com ele, um capital, para abrir um instituto nos mesmos moldes do Pestalozzi, na França, em Paris. E eles abriram, e estava indo tudo bem, mas esse tio, ele tinha um vício muito grande, um jogo, e perdeu muito dinheiro, e acabou falindo o instituto.
quebrou o instituto por causa das dívidas do tipo. E o Rivail ficou da sobra da partilha lá, do que sobrou do instituto, ele recebeu 7.500 francos. E aí ele pegou esse valor, esse dinheiro, e aplicou numa empresa de um amigo dele, para investir, para ver se melhorava, né? Só que o amigo dele fez muitos maus negócios e faliu também. Aí o Rivail ficou zerado, ficou totalmente sem nada, sem nada. E aí, só que ele tinha um espírito combativo, né? Ele não se deixou abater, né? Ele e a Emily se uniram e começaram a trabalhar muito duro, dando aulas de astronomia, de física, de química, e foram se aprumando na vida, né? E trabalhavam arduamente todos os dias, o dia inteiro, e à noite Rivail escrevia livros. Ele escreveu, nesse período, 7 livros sobre educação, sobre a matéria pedagogia e educação, que eram as matérias mais que ele conhecia. Esses livros foram tão importantes que foram adotados pela Universidade da França como dentro do currículo escolar deles. E aí, com esse esforço, com esse trabalho todo, ele foi se reerguendo, foi se melhorando, foi se aprumando, conseguiu se restabelecer seu patrimônio e conseguiu angariar muito respeito dentro da comunidade acadêmica na França. Em 1854, Rivail já tinha 50 anos e era um professor, educador de muito respeito dentro da França. E ele conheceu um senhor chamado Fortier. Toda vez que eu mencionar algum nome aqui, vocês me perdoem se a pronúncia não estiver correta, tá? Quem manjar de francês aí, fala assim, não se fala Fortier, fala Fortier, sei lá, qualquer coisa assim. Tá? Vocês me perdoem, tá? Mas ele conheceu esse senhor, que ele já conhecia pelos estudos que ele fazia de magnetismo, magnetizador, né? Deixa eu só explicar. Na literatura espírita, a gente ouve muito falar de magnetizador, né? E a gente pensa no magnético, né? No ímã e tal, né? Eu nunca entendi direitinho qual é o estudo do ímã, né? Mas magnetizador nada mais é que hipnotizador. Na psicanálise existe um método de tratamento que é através da hipnose. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. E esse método é muito difundido, muito respeitado, e na época o Rivail já estudava esse método, né? E esse Fortier também era um hipnotizador e ele fazia tratamentos, né? E esse método realmente funciona na psicanálise. Eu mesmo tive prova disso na juventude. Eu me submeti a um tratamento psicanalítico e foi pelo método de hipnose e resolveu alguns problemas. Através da hipnose, o médico ele consegue acessar o nosso subconsciente e descobrir o porquê que nós temos alguns travamentos, alguns bloqueios mentais, né? Algum trauma da infância que conscientemente nós já esquecemos isso, mas está lá nos atrapalhando dentro do nosso íntimo, né? E a hipnose ela consegue acessar isso, descobrir e tratar isso mais adequadamente. E o Rivail conheceu esse Fortier e esse Fortier veio falar para ele, o Rivail, que existia lá na França, existiam alguns lugares, umas tais de mesas girantes. E disse assim, que elas não só se mexiam, giravam, como também respondiam a perguntas. Aí, cara, o Rivail
Rivail falou assim: não, isso é impossível. Eu só acreditaria nisso se eu visse pessoalmente e se essas mesas tivessem nervos para sentir e cérebro para pensar. Foi o que o Rivail falou para o Fortier e não acreditou, né? Mas de qualquer forma, o Rivail também não rejeitava totalmente a ideia. Ele fala assim: bom, deve ter alguma coisa aí, né, nesse negócio. E os primeiros contatos que o Rivail teve com essa ideia foi em 1854. E nessa época, ele escreveu nas memórias dele, que está nos livros de obras póstumas que foi publicado após a morte de Kardec, né, o desencarne dele, mas eles tinham alguns manuscritos, né, que foram colecionados, e nesses manuscritos tem uma comunicação, uma memória do Kardec, na época era Kardec, né, que ele dizia o seguinte: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do feito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Aquilo que nós estávamos falando antes, ele tinha uma informação de pessoas dignas de fé, honradas, mas ainda assim tinha que passar pelo raciocínio dele. Aquela ideia que, mesmo vinda de uma pessoa honrada, dignas de fé, que ele acreditava ser uma pessoa de boa intenção, ele não podia receber isso simplesmente sem analisar, sem pensar, sem raciocinar em cima. E passou o tempo. No início de 1855, quase um ano depois, né, alguns meses depois desse primeiro encontro com Fortier, ele encontrou com outro amigo dele, o Carlotti, o Sr. Carlotti. Esse amigo, ele já conhecia há mais de 25 anos, então era um amigo de muito tempo, ele confiava, ele acreditava. E esse amigo voltou a falar sobre essas mesas girantes, só que ele disse de uma outra forma. Ele falou que existia a intervenção de espíritos nesse processo. Foi a primeira vez que Kardec ouviu esse assunto dessa forma. Mas só um pouquinho. Intervenção de espíritos. E aí, só que isso ainda não convenceu Kardec, né? Ele falou: eu tenho que ver, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar o assunto. Não vou aceitar assim, puramente. É meu amigo, conheço ele há mais de 25 anos, mas não posso acreditar nele piamente. Eu tenho que ver. E aí ele começou a querer se interessar pelo assunto. E ele, esse amigo, quando ele se encontrou, o Carlotti falou para ele assim: você ainda será um dos nossos. O que essa frase, o que queria dizer, né? Você ainda será um dos nossos. O que ele quis dizer foi o seguinte, que já nessa época, Carlotti participava de reuniões que observavam esses fenômenos. Já existiam várias reuniões na França que observavam esses fenômenos. Só que essas reuniões eram puramente mais por espetáculo, mais para ver os fenômenos físicos acontecerem, do que propriamente de estudo, que era o interesse do Kardec, do Rivail, melhor dizendo. Isso aconteceu, essa conversa com o Carlotti aconteceu no início de 1855. Alguns meses depois, em maio de 55, Rivail foi se encontrar de novo com Fortier na casa de uma moça que Fortier fazia tratamento, né?
E nessa ocasião, ele conheceu um outro senhor chamado Patier. Não sei se a pronúncia está certa. Patier. Que lhe contou sobre as experiências que eles faziam e disse que eles se reuniam todas as terças-feiras, toda semana, às terças-feiras, num determinado local, eles se reuniam para ver esses fenômenos ocorrerem. E convidou o Rivail para participar na próxima terça-feira da semana seguinte. E Rivail aceitou. E foi lá. E foi lá ver, foi o primeiro contato que Rivail teve com as tais mesas girantes. A partir desse momento, as coisas começaram a mudar, porque Rivail começou a perceber que ali existia realmente um fenômeno que não era truque, que existia, que estava acontecendo de verdade, mas ele, na sua cabeça de cientista, ele pensou assim: deve existir uma causa por trás disso. Tem alguma coisa por trás disso. O fenômeno existe, eu estou vendo, e não é truque, mas tem alguma causa que precisa ser estudada, que precisa ser avaliada, analisada e estudada profundamente. Só que as coisas não foram tão fáceis assim, né? Rivail estava querendo fazer esse estudo, mas era um trabalho muito árduo. Ele trabalhava o dia inteiro, ele tinha todas as suas atividades, né? Então era uma coisa muito grande. Só que os amigos, o Carlotti e os amigos da Academia de Ciências, né, da França, começaram a insistir para que ele estudasse esse assunto, porque eles sabiam que ele tinha uma mente assim, ele tinha uma capacidade de organização, de objetividade, de análise muito grande, e eles queriam a ajuda dele para fazer esse estudo. E nessa ocasião eles entregaram, porque essas reuniões já vinham acontecendo há alguns anos, então eles colecionaram, esse grupo colecionou algumas comunicações de perguntas e respostas que eles faziam já há algum tempo, e entregaram para o Rivail 50 cadernos com várias anotações, e pediram para ele organizar aquilo tudo. Ele pegou aquilo tudo e falou assim: puxa, mas é muito trabalho. E eles falaram assim: organiza isso, porque a gente já tentou organizar e não conseguimos. Nós não conseguimos selecionar as melhores comunicações, as mais importantes, e relacionar também por tipo de assunto. Eles tentaram, não conseguiram fazer esse trabalho e pediram para o Rivail fazer. Só que Rivail começou a fazer aquilo lá, ele viu aquilo lá, era uma quantidade muito grande de informação, de material, né? Ele falou: não vou dar conta, não vou conseguir. Só que ele continuava indo naquelas reuniões, né, às terças-feiras. E numa das reuniões, através de um médium, ele recebeu uma comunicação dirigida a ele, pessoalmente, dizendo, esse espírito que se comunicou, dizendo que era amigo dele de há muitos anos, desde a época da Gália, quando eles eram druidas, e que ele vinha acompanhando o Rivail desde então, porque a amizade deles era muito forte, e pediu a esse espírito para ele realmente assumir esse estudo e trabalhar nisso, que ele, pessoalmente, estaria sempre ajudando o Rivail e dando para ele cobertura, dando para ele os subsídios para ele fazer esse estudo. E esse espírito também disse que, à época, quando eles eram druidas lá na Gália, isso antes da época de Jesus ainda, muitos e muitos anos atrás, ele se chamava, nessa época, Allan Kardec. Foi aí que
surgiu pela primeira vez o nome Allan Kardec. Bom, aí o Evaí falou assim, bom, eu tenho que realmente estudar esse negócio. E a primeira observação que ele fez foi que aquelas comunicações todas daqueles espíritos eram feitas por espíritos iguais a nós, pessoas desencarnadas comuns, onde eles não tinham o conhecimento da ciência, muito o conhecimento aprofundado da ciência, e nem tinham um saber grande, era limitado também o saber que eles tinham, que esses espíritos comunicantes estavam passando. Então Kardec teve a primeira, Rivail teve a primeira intuição que vem também dentro do seu cabedal de experiências e de personalidade científica. Ele teve a primeira intuição, falou assim, não podemos formular nenhum princípio, nenhuma teoria baseado apenas nessas comunicações de uma pessoa ou de poucas pessoas, porque eles não têm um saber tão aprofundado. Então eu tenho que ampliar isso ao máximo. Eu tenho que ter muitas informações para poder formular algum princípio, alguma teoria. Então Kardec já começou, ele já começou a raciocinar dentro do padrão, do comportamento, do pensamento científico, do processo de análise científica. E você vê que essa atitude do Kardec, do Rivail, é uma atitude de um homem sábio, de um homem prudente. Como falamos desde o início, não se pode confiar apenas na informação que recebemos, seja lá de quem for. Temos que analisar, raciocinar. Nenhum espírito habitante da Terra, seja encarnado ou desencarnado, está isento de erros. Nenhum. Não existe nenhuma exceção na Terra dos espíritos encarnados e desencarnados. Não existe nenhuma exceção de alguém que esteja isento de erros, de falhas, tanto pelas suas imperfeições morais, tanto quanto o seu conhecimento científico, seu conhecimento, intelectual. Todos nós estamos sujeitos a erro, todos nós estamos falhos, somos falhos. E com essa mente, o Rivail começou a fazer os seus estudos, né? Então ele começou a frequentar aquelas reuniões, e essas reuniões recebiam as comunicações por mais de 10 médiuns, né? Vários médiuns que recebiam as comunicações. E no início do Kardec, o Rivail estava mais interessado na sua própria, como é que se diz assim, sua própria investigação, o conhecimento dele como cientista, né? Ele não via ainda naquilo uma coisa mais grandiosa, né? Ele estava querendo estudar. Só que, com o passar do tempo, com o acúmulo daquelas informações, ele começou a perceber que ali tinha um nascimento, o início de uma doutrina, o início de uma coisa muito mais ampla. Então ele começou a estudar, ficou 2 anos, praticamente 2 anos aproximadamente, estudando e colecionando todas essas comunicações. No dia 18 de abril de 1857,
ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi a coletânea de todas essas informações que ele recebeu. Nesse dia, nesse momento, quando ele mandou para a gráfica para publicar o livro, nasceu, de fato, Allan Kardec. Porque, nesse momento, ele pensou com ele mesmo: como que eu vou assinar essa publicação? Como Hippolyte Léon Denis Baillot? Ou não? Porque como Rivail tinha um prestígio muito grande dentro da França, ele ficou preocupado que isso pudesse interferir de alguma forma com aquele trabalho. E ele queria aquele trabalho isento de todo o cabedal que ele tinha. Ele queria aquele trabalho livre de outras correntes, outros pensamentos. Aí ele resolveu assinar Allan Kardec. E aí nasceu de fato Allan Kardec. Essa primeira edição do Livro dos Espíritos continha aproximadamente 500 e poucas questões, em torno da metade do que tem hoje, e se esgotou muito rapidamente essa primeira edição. Aí Kardec começou a trabalhar. Um ano depois, em 1858, ele lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é ampliada e revisada. Então, foi a publicação que nós conhecemos hoje, com 1019 questões. 1019 ou 1018, dependendo da editora, né? Porque tem uma questão lá que tem A e B e tal, e então uma confusão. 1019 questões é a publicação atual, que tem até hoje, que foi lançada em 1858. E no dia 1º de janeiro de 1858, ele também lançou e começou a publicar a Revista Espírita. A Revista Espírita, inicialmente, ele teve a ideia de publicar porque começou a aparecer muitos interesses pela revista, pelos assuntos do Espírita, então ele resolveu publicar, e ele tentou angariar sócios capitalistas para financiar a publicação, e não conseguiu. Aí o espírito mentor dele mandou uma comunicação, falou assim: publica, não importa, não dependa de ninguém, vá e publique, que o resto deixa com a gente. E ele publicou, 1º de janeiro de 1858, e a partir desse dia, mensalmente, essa revista foi publicada até 1869, no ano do seu desencargo. Nunca faltou nenhum mês sem publicar. E ela ajudou bastante também nos recursos financeiros que eles tinham que ter. Então, o Livro dos Espíritos, ele é subdividido em 4 livros. O livro primeiro, que trata das causas primárias, Deus e a espiritualidade. O livro segundo trata do mundo espírita e dos espíritos. O livro terceiro fala das leis morais. E o livro quarto fala das esperanças e consolações. Desses anos, depois de 1858, Kardec achou, aí já é Kardec, hein? Aí Kardec mesmo, ele achou que esse livro dos Espíritos deveria ser melhor esmiuçado, mais detalhado em cada parte desse livro. E aí ele lançou, o livro primeiro se tornou, que trata das causas primárias, ele lançou a Gênese em 1868. O livro segundo, ele escreveu, que fala do mundo dos espíritos, ele escreveu o livro dos médiuns, e foi publicado em 1861. E o livro terceiro, que trata das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro quarto, que fala das esperanças e consolações, o
céu e inferno. São os 5 livros da codificação espírita. E tem muitos outros livros, tem em torno de mais de 30 livros também publicados por Kardec sobre o assunto. Só que essas são as obras básicas da doutrina espírita. Na ordem cronológica, foi lançado em 1857 o Livro dos Espíritos, em 1861, 4 anos depois, o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho, 65 o Céu e o Inferno e 68 a Gênese. E a Revista Espírita, como disse, de 58 até 69. E, posteriormente, o pessoal que trabalhava com ele depois do seu desencarne, reunindo aqueles manuscritos que ele tinha guardado, lançou Obras Póstumas em 1860. A doutrina espírita, então, eu vou roubar um pouco do tempo de vocês. Quem não votou vai sair daqui tranquilo, sereno, beleza, para cumprir o seu dever cívico. Eu vou para São Paulo ainda depois para voltar, mas eu vou roubar um pouquinho do tempo de vocês, que eu acho importante terminar aqui. A doutrina espírita se pauta em alguns princípios, alguns conceitos. Eu vou dar só uma leve passar por cima, né? Primeiro é que o mundo, o universo é constituído por 3 elementos: Deus, causa primária de todas as coisas, espírito e matéria. São os 3 elementos do universo, não tem mais nada no universo além disso. Logo, espíritos existem, né? Isso já e podem se comunicar conosco e nós com eles. Nós somos espíritos, estamos aqui encarnados vivendo uma experiência material, na matéria. Os espíritos são imortais, eles foram criados num determinado momento, quando Deus nos criou. A partir daí, não morremos nunca mais. Temos toda a eternidade para evoluir, para se melhorar. Fomos criados na época simples e ignorantes, mas temos a perfeição como objetivo. O espírito deve progredir sempre, é lei do progresso, mesmo aqueles que não queiram, que se estacionam numa determinada encarnação, ele vai voltar, porque ele vai progredir, queira ou não queira, porque vai chegar um momento que ele vai chegar à conclusão de tanto sofrer, de tanto passar por tantas dificuldades aqui na carne, ele vai cair a ficha e falar assim: eu tenho que melhorar para atingir a felicidade. Então o progresso é fato, todos nós vamos chegar à perfeição um dia. A reencarnação, que é outro princípio da doutrina espírita, ela existe por 2 motivos principais. Primeiro, a expiação, que é o resgate daquilo, tudo que nós fizemos, é o resultado daquilo, das nossas ações passadas, é a colheita do plantio que fizemos. Essa é a expiação. E as provas também. Nós passamos, nós aprendemos alguma lição? Não sei. Na teoria eu tenho, no meu intelecto eu tenho a teoria da coisa. Mas será que eu aprendi de fato? Eu tenho que passar pela prova para saber. Eu me livrei de algum vício, eu tenho que passar por alguma situação que me submeta àquele vício para ver se eu realmente me livrei dele. Porque é muito fácil a gente falar assim: eu já consigo tolerar algumas coisas, desde que eu esteja longe delas. Desde que eu esteja longe da tentação, eu consigo passar. Assim todo mundo consegue, né? Assim é fácil demais. Não é essa o nosso sistema. O sistema de aprendizagem do Pai não é esse.
O pai fala assim: você sabe? Então vamos provar. Vai passar pela prova para saber se realmente você sabe. Bom, dentro da lei de Deus não existe punição, não existe castigo. Tudo é aprendizagem. É outro princípio importante que temos que memorizar. Não existe punição, não existe castigo. Estou passando por isso porque estou sendo castigado. Não existe isso. Dentro da doutrina espírita não existe castigo e nem punição. Todos passamos para as consequências, todos vivenciamos as consequências dos nossos próprios atos. É só isso. E passamos para que possamos aprender. Se lá atrás eu cometi alguma ação errada, eu tenho que passar pela mesma situação agora para aprender a fazer a coisa certa. É assim que funciona. Toda a doutrina espírita está alicerçada principalmente nos princípios de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. E a caridade, a verdadeira caridade, como Jesus entendia, benevolência para com todos, mas para com todos mesmo. A gente não pode ser benevolente com aqueles que são nossos amigos, nossas pessoas da nossa simpatia. Temos que ser benevolentes com todos, mesmo com aqueles que a gente não gosta, mesmo com aqueles que a gente acha que eles pensam diferente de nós. Indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência, ela é necessária por quê? Porque o outro está também imperfeito, também em processo de evolução como eu. Eu tenho também os meus defeitos, eu tenho os meus vícios, as minhas imperfeições. Então, por que eu não vou entender que o outro irmão também os tenha? Eu tenho que ter indulgência com ele, porque eu também preciso da indulgência de todo mundo, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, com as minhas mazelas e tudo mais, meus vícios. Então a indulgência também faz parte da caridade. E o perdão das ofensas, porque o perdão liberta, não liberta de quem é perdoado, liberta de quem perdoa. Quem perdoa se liberta daquele fardo, daquela carga. E é esses três elementos que incluem a caridade dentro do entendimento de Jesus. Kardec, eu vou roubar mais 3 minutos de vocês, tá? Kardec fez em 1860 uma viagem pela França para saber como que anda a doutrina, como que anda os ensinamentos, como que estava evoluindo a doutrina, porque tudo já estava bastante difundido. O Livro dos Espíritos estourava de vender, todas as edições vendiam bastante, né? Então ele queria conhecer. E dentro das cidades que ele foi visitar, também estava no roteiro dele Lyon, que era a sua cidade natal. E ele foi para lá. E lá ele foi recebido num banquete, numa comemoração que os amigos fizeram para ele. E nesse banquete ele fez um discurso. Esse discurso ficou memorável, foi, muito bem elogiado, muito bem aplaudido. Ele fez um discurso muito longo, mas eu vou passar para vocês um pequeno trecho desse discurso. Olha que interessante que ele fala, né? Ele está falando para um grupo de espíritas. Numa sociedade onde se reuniram espíritas daquela cidade. E ele fala assim: há, meus senhores, 3 categorias de adeptos.
adeptos do Espiritismo, né? Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O Espiritismo é, para eles, simplesmente fatos mais ou menos interessantes. Somente isso. Os segundos veem outra coisa além dos fatos. Eles compreendem o alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima, nada mais. Acho que esse é a grande maioria, né? O terceiro grupo, finalmente, não se contentam em admirar a moral, mas a praticam e aceitam suas consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes para marcar na senda do progresso e traçar, como os espíritos,